Boa noite, gente. A gente está começando uma Lala Live. Hoje está um dia bem difícil, né? A semana inteira foi bem complicada. Muitos acontecimentos. Hoje eu vou receber aqui Ana Andrade, que é uma excelente profissional do audiovisual. E eu vou esperar ela entrar aqui para a gente começar. Olá, amigos. Marlon, e aí, Tuga? Tudo massa? Oi, Rei Coruja, boa noite. A gente vai começar aqui mais uma Lala Live. A nossa convidada de hoje já entrou. Vou aguardar ela me chamar aqui para a gente poder começar a conversar. Tá aqui, vou aceitar. Tá. Ela tá entrando. Oi. Alô! Tudo bom, meu amor? Tudo, e tu? Tô bem, graças a Deus. Agora eu tô. Eita, eu acho que meu vídeo tá congelado. Tu tá vendo isso? Não, pra mim tá normal. O que eu tô ouvindo é um eco. O meu eco. Do que eu falo. Será que o teu som tá um pouquinho... Peraí, rapidinho, deixa eu tentar fazer um negócio. Um minuto. Tente, meu amor. Tamo junto. É a minha primeira live, amiga. Peraí. Vai dar certo. A gente vai se acostumando. Vou me arrumando aqui. Eu tô suada. Minha gente, que semana, hein? Ó, tem dois telefones perto. Tem um telefone que está desligado. Não que Tá me ouvindo? Agora eu acho que melhorou, hein? Peraí, disse Flávia. Eita, mas eu não tô te ouvindo. Não? Poxa. Alô? Peraí. Vocês estão ouvindo a gente? Peraí, eu acho que eu fiz besteira. Tá me ouvindo agora? Fala aí. Oi. Oi, eu tô. Então, eu não sei como fazer pra tirar o teu eco. Mas pra mim já parou. Tu fez alguma então coisa aí que deu certo. Tá. Viu? Bom, vamos lá. Olha, todo mundo vindo. Luciana dizendo que tá ouvindo. Flávia também dando gargalhadas do nosso Minhas trabalho. amigas. É ao vivo, né, minha gente? Então aí, já rolou a Aninha, parou o eco, tudo certo. Tá sem eco. Bom, gente, vamos conversar com essa maravilhosa Ana Andrade, que é uma profissional do audiovisual, que se eu fosse falar todos os projetos que ela já participou ou está envolvida agora, ia ser uma live só para isso. Então, eu vou, ao longo de todo o da nossa conversa aqui, a gente vai permeando, porque Ana faz parte... Eu começo abrindo, Ana, fico um pouco faladeira no começo, mas depois eu prometo que eu lhe escuto. É porque eu queria explicar para as pessoas por onde você circula, dar um resumo, porque você está num projeto desde a concepção dele, né? Às vezes você deve estar envolvido até na hora das ideias, antes de se virar um projeto. Depois você também faz produção, o que você vai pegando o projeto a partir do momento que ele começa a ser executado e passa pela produção, que eu acho que é mais ou menos onde a gente se encontra. Eu, como atriz, te encontro nesse meio do caminho. E depois você também trabalha com a parte de continuação disso, que é de edição, montagem, até distribuição nos festivais. Então, gente, Ana, que já passou por tantas áreas, porque ela trabalha com cultura, mas ela também está envolvida, ou esteve, ou tem o nome envolvido ainda, em projetos de poesia, de música, de audiovisual em geral. É diretora de um curta documentário chamado Entre Marés, que está no Porta Curtas. Então, quem quiser assistir, entra lá e vota, porque está lá com o linkzinho para ser votado. É só marcar a estrelinha, marcar seu e-mail e coisa e tal. E Ana também está na pré-produção de um novo filme dela. A gente vai falar sobre tudo isso. E, Aninha, só um pouquinho antes, só para a gente começar, a gente não pode esquecer que já tem mais de 30 mil mortes pelo Covid. A gente precisa estar atento a tudo ao nosso redor e, principalmente, cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas. Então, é importante todos os procedimentos de ficar em casa. Toda semana eu falo sobre isso,
porque tem muita gente que está realmente curada, né? Conseguiu se curar desse vírus terrível, mas também tem mais de 30 mil mortes. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente agradecer as pessoas que estão na linha de frente para que a gente, que é extremamente privilegiado, consiga ficar em casa. E é importante hoje a gente conversar também, e eu já troquei uma ideia com a Aninha, sobre tudo isso que está acontecendo, essa violência aos corpos negros, a morte de algumas pessoas durante essa semana passada, que estão muito latentes para a gente, e a morte do menino Miguel em Recife, né? No dia onde a PEC das domésticas completou 5 anos, uma criança morreu por negligência de uma patroa que estava completamente errada. É um caso assim que quanto mais você pensa, né, Aninha? A gente até falou sobre isso, mais tem detalhes assim estarrecedores. E a Aninha teve hoje lá no manifesto, no protesto lá no prédio embaixo da casa dessa patroa, e a gente vai conversar sobre tudo isso. Aninha, meu amor, te agradeço a presença. Eu sei que é uma semana difícil. E vamos lá, por favor, comece a falar sobre tudo isso que a gente tem para conversar hoje. Eu acho que a gente pode começar pelo mais recente, né? Essa morte aí de Miguel, uma criança de 5 anos, que foi jogada no elevador, foi abandonada no elevador. É difícil de falar, porque acho que está todo mundo ainda meio que absorvendo, né? Tamanha brutalidade. E foi muito difícil, nós nos acolhemos de alguma forma, né? Com os nossos amigos, com quem está em casa, com mais outras pessoas. E hoje rolou o ato lá na frente das Torres Gêmeas e tinha muita gente preta. E isso foi foda. E foi muito pesado, assim, foi muito duro estar lá. A mãe dele não foi, mas tinha alguns familiares. Foi muito duro ouvir as palavras dos familiares, foi muito duro ouvir as pessoas. E foi muito duro também ouvir as pessoas da rua. Tinham muitos moradores de rua lá, acompanhando o ato. E o coletivo de audiovisual negro, vários coletivos, o MAP também estava lá, tinham vários coletivos fazendo imagens, fazendo registro. E aí foi muito foda que a gente começou a conversar com uma menina, Priscila, o nome dela. Ela mora ali na Rua do Imperador, na rua, né? Há mais de um ano. E ela falou pra gente, tu estava falando que toda semana começa o programa falando dos cuidados com relação ao Covid, né? E a gente perguntou para ela como é que eles estavam e ela pegou e falou isso, exatamente isso. Assim, o governador pede para todo mundo ficar em casa, mas esquece de quem não tem casa. E é muito duro ouvir isso no dia de hoje, é muito duro também chegar lá, nas torres, e se deparar com tanta gente revoltada com essa história. É muito duro ver muita gente branca que passa a semana inteira fazendo, enfim, toda essa onda de hashtags e de compartilhamentos que eu acho que é legítimo, sim, mas que os brancos, principalmente os artistas, os brancos privilegiados, que passam a semana inteira compartilhando esse tipo de conteúdo e que moram aqui em Recife, deveriam estar lá hoje, para dar um mínimo de apoio, sabe? E não estiveram. E a gente sabe quem são algumas pessoas que costumam fazer isso e não aparecem, né? Eu acho que essa pandemia, acho que a gente até falou sobre isso essa semana, essa pandemia, ela tá escancarando quanto a sociedade é doente. Ela não tá, ela é. Exato. E aí tem muita gente que fala que depois da pandemia a gente vai sair dela, o povo vai começar a ter mais afeto, o povo vai melhorar. Não vai, gente. Enquanto a gente não parar e não olhar para os nossos umbigos, enquanto a gente não fazer toda a reflexão que é necessária, a gente não consegue mudar e a gente não consegue fazer nada de dentro para fora. Então, se a gente não faz de dentro para fora, como é que eu vou olhar o outro? A sociedade tem um olho muito seletivo, né? Ninguém vê os pretos que moram na rua, ninguém vê os pretos que estão pedindo comida diariamente nas nossas calçadas. E a gente está no 12º andar batendo panela, sabe? Exatamente. E aí, tá aqui a Fernanda e a Duda, Bradley também, estão dizendo que... Fernandinha diz exatamente, as máscaras estão caindo, e a Duda diz, também não carrego esse otimismo. Porque a gente consegue perceber bem que, às vezes, né,
Tudo bem que está havendo agora um movimento de conscientização geral e as redes sociais estão nos ajudando a multiplicar as pessoas, mas está na hora mesmo, galera, da gente parar, inclusive, não só as pessoas brancas, mas pessoas negras também, que são privilegiadas, entendeu? Porque eu me coloco nesse lugar também, que eu sou privilegiada, mas isso não me cega a quem não está. Eu tenho ajudado as pessoas que eu sempre que eu posso, tem a campanha do Espaço Poste, que quem quiser colaborar é só entrar no @o Poste Oficial. É um grupo de teatro negro de Recife que está correndo risco de fechar. Eles estão com a vaquinha, que ainda tem 6 dias, então é legal colaborar. Eu colaborei com essa vaquinha. Eu colaborei com a vaquinha do audiovisual de Pernambuco, porque realmente muitas pessoas estão sendo beneficiadas. As pessoas estão por trás das câmeras, né? Exatamente, sabe? E eu vi, assim, fotógrafos, figurinistas, assistente de figurino, assistentes de várias funções, que eu disse, meu Deus, que bom que esse dinheiro está ajudando. Sim. Eu também não estou podendo colaborar muito, mas o pouco que eu posso, eu estou fazendo. Então, é uma consciência geral, galera. É branco e preto, a gente tem que se unir, porque senão a gente não vai conseguir. Vocês estão vendo aí a quantidade de violência. E sempre os corpos negros e pobres é que estão ali a mercê de qualquer situação, porque como essa moça que você encontrou, ela não tem para onde ir. E aí, como é que fica a higienização dela? Sabe? Como é que fica lavar a mão para ela? Foi justamente entendeu? Isso que eles falaram, né? Que tá chegando água, tá chegando alimento, mas eles estão precisando bastante de material de higiene pessoal. E uma coisa que eu fico pensando, a quarentena está sendo difícil para todo mundo, né? Sim. É importante repetir aqui que é legítimo, sim, qualquer movimento que a gente faz nas nossas redes sociais, mas que isso não é suficiente. Não, então, se tem gente furando a quarentena para encontrar com contatinho, se tem gente furando a quarentena para ir na praia, para fazer culpa, furem a quarentena para ajudar alguém que está na rua, furem a quarentena para ir num ato como o ato que aconteceu hoje. Assim, vamos furar a quarentena, vamos se arriscar pelo que realmente vale a pena, sabe? E no ato hoje, teve um momento muito bonito, né? Que a galera se deitou no chão, assim, como representando muito suavemente, mas muito fortemente também, a queda de uma criança numa situação daquela, que minha gente, pelo amor de Deus, ela não só jogou o menino no elevador, mas como a gente conversou, né, Aninha? Ela jogou o menino no elevador sem máscara, sem proteção, mexendo em tudo que é botão, que é um dos lugares que a gente sabe que é um dos maiores focos de concentração de vírus, é elevador, porque fica ali preso nos botões. E para completar, Aninha, eu vi uma coisa hoje que eu disse, meu Deus, eu acredito que pelas imagens ela colocou o menino no elevador de serviço. Sim, foi. Porque o menino era filho da empregada. Porque se ela tivesse colocado ele no elevador social, o menino ia cair no hall de entrada do prédio. E aí o porteiro ajuda, alguém ali ajudava a encontrar a mãe. Não, ela colocou no de serviço, gente. Uma criança de 5 anos de idade e a mulher tendo esse tipo de preconceito. É tudo tão errado nessa história. Tão errado que eu já vi até gente defendendo a mulher, que a mulher estava pagando para a Mirth ser a doméstica dela e não ela, a patroa, ser babá da criança. Então, assim, isso já está tudo errado. Além de tudo, já se descobriu que a Mirth era funcionária da prefeitura de Tamandaré. Então, é tanta falcatrua, é tudo tão errado que esse caso realmente a gente não pode se calar, tem que cobrar a justiça, sim, porque foi mais uma vida inocente que foi tirada e que não vai poder ter futuro. E uma mãe dessa, agora tem o quê? Esse era o único filho que ela tinha. Mirtes, né? Sim. Que a mãe tem nome e a patroa também, né? Que é a Sari Costa Real. Corte Real. Então, o nome dela já diz muito Sari sobre a vida dela, né? Exatamente. É muito foda. Eu não sei nem o que falar assim, sobre esse caso. É porque, como tu falou, né? A gente se falou essa semana e cada vez que a gente conversa, a gente descobre uma outra coisa, assim, que é mais horrível ainda. E é importante que se lembre que ele tinha 5 anos e que na ausência dos pais, o maior que estiver com ele é responsável por ele. Exatamente. Então ela era responsável por ele. Se ele entrou no elevador correndo,
e ela tentou falar, ele não quis sair, ela tinha que puxar ele, ela tinha que tirar ele dali. Ele era uma criança de 5 anos, que não tinha noção do que estava acontecendo, que, pelo que a gente viu no vídeo, estava assustado, provavelmente querendo a mãe. Exato, o menino Então não é morava numa simplesmente comunidade. deixar Ele ele não é ali, sabe? acostumado a andar, a mexer em elevador, saber onde vai chegar uma criança, minha gente. Esse caso, assim, eu acho que foi a nossa gota d'água. Se tinha gente reclamando que as pessoas estavam se posicionando com a morte do George lá nos Estados Unidos, mas não se compadeciam com as mortes diárias daqui, é verdade. Está na hora da gente realmente começar a se incomodar de fato e mostrar a cara, ir para a rua e protestar e exigir que a justiça não seja benevolente com essa mulher, porque ela realmente foi assim de uma negligência que a própria Mirtes nunca teve essa negligência, nem com o cachorro dela, né? Pois é. Olha só como são as coisas, né? Né? Eu espero que realmente justiça seja feita, porque estamos diante de uma pandemia, com muita gente com tempo em casa para acompanhar e cobrar, e a gente vai acompanhar e a gente vai cobrar. Exato. E, inclusive, a gente filmou, né? Eu digo a gente porque vocês Sim. levaram câmera e eu me sinto Sim. muito representada por vocês. E a gente Claro. tem imagens disso. Isso não, a gente tem que fazer filme sobre isso, a gente Sim. tem que fazer doc sobre isso, a gente tem que contar essa história. Essa história não pode ser esquecida. Hoje foi muito importante ter tantos corpos pretos lá, fazendo registros diversos. Vídeo, fotografia. Eu estava falando com um amigo agora há pouco, Rafa, ele até entrou agora, e aí ele falou que esse ato de hoje foi importante para os nossos corpos pretos. A gente não precisa de branco para ditar o que é que acontece nas nossas histórias, sabe? Isso. A gente pode contar as histórias dos nossos através dos nossos corpos. Sim. E foi muito patente ter visto tanta gente lá hoje, tanta gente mobilizada. Foi muito duro, mas ao mesmo tempo foi reconfortante, sabe? Assim, o dia de hoje foi pesado, porque foi muito emocionante. Todo mundo com os nervos à flor da pele, assim, todo mundo estava realmente muito emocionado. Mas foi um apago no coração. E aí o coletivo do Audiovisual Negro, né? A gente sabe, a gente entende que tem várias pessoas que não puderam ir por vários motivos, então uma galera se colocou e fizemos fotos, fizemos vídeos. Tem uma outra galera agora que vai pegar o material para editar, mas o material representa todos nós. É isso. Sigamos e vamos contar, porque você também, diariamente, não foi só hoje, você tem um trabalho de dar visibilidade e também oportunidades a pessoas negras, a corpos negros, a pessoas periféricas. E é sobre o seu trabalho que eu quero saber hoje também. E conta, Aninha, assim, essa tua trajetória de permear por todo um processo, principalmente um projeto de audiovisual, é ralação, né, minha amiga? Mas eu quero agora que a gente traga, assim, a parte que você é muito satisfeita e empoderada com o seu ofício. Eu acho que eu me encontrei no cinema. É muito bom dizer isso, assim, depois de 10 anos trabalhando com produção. Eu finalmente me encontrei, sou muito feliz fazendo o que eu faço. É muita coisa, eu faço muita coisa. Eu sempre tive essa mania, assim, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou muito imperativa. Eu acordo e já começo a pensar milhões de coisas, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. E aí eu lembro 3 meses depois, é uma doideira. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória, como tu falou, comecei trabalhando em projetos de música e, na sequência, comecei a trabalhar em projetos de literatura. Minha formação de base é administração. Eu tenho especialização em RH, eu sempre trabalhei com RH na minha vida. E aí, em 2009, eu decidi meio que largar assim, meu trabalho e me dedicar à produção. E aí comecei trabalhando com alguns projetos de música, na sequência com projetos de literatura. E em 2014 comecei a trabalhar com audiovisual, fazendo produção de curtas. E me apaixonei, claro, com o trabalho na guerrilha, com muita gente assim, enlouquecendo, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas eu sempre gostei muito. E aí, na sequência, comecei a trabalhar com cinema e educação, num projeto chamado Cartas ao Mundão, que eu te falei sobre o projeto, né? Um projeto que foi muito importante, assim, para mim, é ainda muito importante para mim, é um projeto que mudou muito, assim,
o meu olhar sobre mim, o meu olhar sobre o outro, o meu olhar sobre o mundo, né? Um projeto que levava cineclubes e oficinas de filme e carta para unidades socioeducativas do Estado. E aí esse projeto é idealizado por Caio Salles e eu fazia a produção e tinha uma galera que trampava com a gente e foi bem intenso, assim, foi um projeto bem intenso. E aí, na sequência, comecei a distribuir filmes, os filmes que eu trabalhava, os curtas, e aí também achei que era massa, que é um trabalho que você enlouquece, mas eu achei que era massa. E comecei a fazer distribuição, e aí também comecei a fazer produção executiva. E foi quando eu decidi fundar a Tarrafa, né, que é a minha produtora. E aí, através da Tarrafa, a gente faz tudo. A gente faz desde a elaboração de projeto até a distribuição do filme. E é uma doideira. Mas eu gosto. Eu acho que a gente se encontrou já em alguns festivais, até por conta Acho que a gente se conheceu. A gente se conheceu em Taquaritinga. É verdade, a gente se conheceu no Curta Taquari. A gente se conheceu no ano que eu fui para participar da oficina que eu lhe falei, do Entre Marés, em 2015. Que eu te conheci André, eu acho, no mesmo ano. Ou eu te conheci no ano seguinte? Eu acho que foi no ano seguinte. 2016. Foi que eu tava lá com... Eu fui para ser júri, fazer parte do júri, mas eu também tava com Repulsa. A Repulsa passou lá. Ah, então foi 2016. Não é isso? Não, foi 2017. Não, foi. Foi 2017. É verdade. O Curta Taquari, desde o primeiro ano que eu fui, nunca mais deixei de ir. É um imã no coração aquele festival. Flávia tá dizendo aqui, a memória de Ana é impecável. E tem aqui, gente, dizendo, vocês são inspiradoras, isso é um amigo meu de São Paulo, vocês são inspiradoras e me colocam em uma posição positiva e tudo. Obrigada, eu amo muito tudo isso. Cado Ferraz disse assim, produtora Ana, monstra. É muito legal. Meu amor. Tava aqui com a gente também. Aninha, e assim... É um universo que, por exemplo, as pessoas assistem muitos filmes, mas as pessoas nunca têm muito, entre aspas, interesse de saber os processos. E são processos bem complicados, né? Porque a partir do momento que você vai para um edital que é de dinheiro público, que é extremamente importante para dar acesso mesmo a pessoas de periferia, a pessoas que querem contar suas histórias, né? Então, eu acho que é de extrema importância os editais, mas exatamente por se tratar de dinheiro público, já é um processo burocrático muito grande, né? Então, você tem que estar muito atento. Produção também, porque demanda custo e qualquer errinho, a tabela se degringola. Diz aí, para quem não é muito do ramo, um resumo de cada dessas etapas que você participa como uma produtora e como uma realizadora em geral, né? Aqui a gente tem o edital do Funcultura, né? Sim. Que é o fundo de incentivo de várias linguagens, entre elas o audiovisual, e é um edital bastante importante. E o edital, o edital do Funcultura, ele hoje tem mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência. Existe uma pontuação, né? No Funcultura hoje, para esse projeto, existe também uma garantia de porcentagem de projetos em algumas linhas específicas. Ainda assim, o Funcultura é um edital de difícil acesso. E aí eu não falo nenhum acesso de entrar, é o acesso a ele. Ele é um edital com uma leitura, com um vocabulário ainda muito difícil. Então, quem nunca escreveu projeto no Funcultura tem muita dificuldade. E aí essa já é a primeira barreira, porque tem muita gente que pega o edital para ler, não entende e abandona. Poxa. E aí isso já é um problema, né? Porque é um edital de fomento ao audiovisual, que deveria ser acessado por todo mundo. E todo mundo que eu falo, todo mundo da capital, todo mundo do Agreste, Sertão, Mata Sul, Mata Norte, Quilombos, territórios indígenas, ele realmente deveria ser um edital que conseguisse ser acessado por todas e todos. E aí, mas enfim, quando você consegue escrever o projeto no edital, eu antigamente escrevia muito projeto, hoje em dia eu não escrevo mais.
porque eu adoeci. Eu disse que teve um ano que eu escrevi muitos, não vou dizer o número, mas aí eu adoeci. E aí, hoje em dia, o que eu faço é dar consultoria da escrita, até porque eu também acho muito mais interessante que o dono do projeto escreva, né? Ele tem Sim. propriedade de fala sobre aquilo. E aí, geralmente, eu faço consultoria nessas escritas e faço a parte de orçamento dos projetos. E aí, vou dar um exemplo do curta, né? Quando a gente aprova o edital, a gente tem uma série de burocracias para seguir antes do recurso entrar. E aí depois é o que a gente começa a fazer o que a gente chama de pré-produção, né? Que é organizar tudo que vai ser feito durante o período de filmagens. Sim. Então, a gente faz visita de locação, a gente faz contratação de equipe, a gente prepara toda a papelada burocrática, a gente organiza a alimentação dessas pessoas por dia. Geralmente, o assistente de direção é a pessoa responsável por fazer essa organização de como vai ser filmado, o que vai ser filmado, né, no dia a dia, que é o que a gente chama de plano de filmagem. E aí, estando tudo organizado, a gente parte para a etapa da... Ai, André... André, A gente parte para a etapa da... Também, né? A gente parte para a etapa da produção, que é a etapa de filmagens, que aí geralmente se divide tudo por locação, por dia, o que é noite, o que é dentro de algum lugar, o que é fora, e aí isso tudo vai estar dividido de uma maneira que faça com que a produção seja fluida, né? Com que você não precise voltar para a praia na quinta, se você pode gravar a segunda-feira inteira da praia. E aí depois que a gente filma, a gente vai para a etapa da pós-produção, que aí entram vários profissionais que cuidam da edição do filme, que é a montagem, que cuidam da cor do filme, que cuidam do som do filme, o diretor junto com o produtor vai, enfim, definir se esse filme vai ter trilha, se não vai, se essa trilha vai ser construída, se eles vão tentar pegar a música de algum artista, e aí tem toda uma burocracia também com relação aos direitos autorais e a essa autorização. E aí, finalizada essa etapa, o filme está pronto e a gente parte internamente para o pagamento de todo mundo, né? E para o encerramento desse processo burocrático que requer muita atenção, porque a gente está falando de dinheiro público e porque a gente precisa prestar conta de cada centavo que a gente gasta. É uma conta que é aberta quando o projeto começa e ela encerra quando o projeto acaba. Então, é muito delicada essa parte da produção executiva, requer muita atenção. E aí, na parte do filme, a gente vai para a finalização, né? Que aí o filme ele é finalizado e, geralmente, ele é salvo em alguns formatos que a gente começa a utilizar para distribuição. Na Tarrafa, a gente não faz distribuição de longas, a gente só faz distribuição de curtas. Na verdade, a gente pega alguns longas mais pontuais, que trazem alguma história por trás, ou no próprio filme, assim, que seja interessante para a gente. A gente agora vai começar a distribuir o livro Incompleto das Deusas, que é um desdobramento do livro de Chico Ludermi. E aí... maravilhoso. Né? Mas geralmente a gente trabalha com curtas, e aí com os curtas, o que a gente faz na Tarrafa... a gente não trabalha com longa, porque o processo de distribuição de longa, ele envolve uma outra burocracia que tem a ver com registro específico na Ancine, que tem a ver com as salas de cinema, com a venda desse filme para as salas de cinema. Então é uma burocracia que, na época, eu comecei a fazer sozinha, né? Então, assim, não cabia. Sim. E aí, eu decidi distribuir só curtas, porque comecei a viajar muito para os festivais, e comecei a entender e comecei a perceber que as pessoas elas eram muito obcecadas por um circuito de festival que, na verdade, é uma bolha. Porque eu lhe encontro aqui no Janela Internacional de Cinema e eu vou lhe encontrar em mais 8 festivais que eu viajar durante o ano, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, não é só isso. Assim, a janela de exibição, o que a gente tem, ela é muito mais ampla do que só o circuito de festivais. E aí comecei a me interessar em cineclubes dos lugares que eu ia, viajava, e comecei a conhecer uma galera que tinha plataformas que a gente podia subir os filmes. E aí comecei a pensar esse lugar da distribuição para um lugar mais amplo, sabe? E a Tarrafa virou isso, assim, acabou virando o carro-chefe da Tarrafa.
A gente hoje distribui 11 curtas, e aí a gente também não pega qualquer curta, tem que ser filmes que realmente interessam a gente, que realmente interessam não no sentido material, mas assim, interessam, as narrativas precisam interessar a gente, precisam ter a ver com tudo que a gente defende, né? Maravilhoso. E aí a gente colocar em prática, né? Colocando Exatamente. em prática o que prega. Exatamente. E a gente faz esse trabalho de distribuição também para o circuito de festivais, né? Nacional e internacional, mas a gente também pensa muito em outros lugares, sabe? ONGs, escolas, comunidades. Tem uma galera que eu conheci em Goiás, que a galera tinha um cinecombi. E aí a menina pediu um filme que eu estava na ocasião, no festival, ela pediu o material, eu mandei para ela, eu disse para ela, quando puder, me manda foto. Claro. E aí ela começou a mandar foto para mim de uns lugares assim incríveis, no meio do mato, um telão na Kombi, um monte de criança assistindo. Então, ou seja, se a gente não começa a pensar nos nossos filmes, porque quando a gente fala que quer fazer um filme, a gente diz que vai fazer para o outro, né? Quem é esse outro? Então a gente precisa ampliar esses outros. E aí é isso que a gente tenta fazer com a Tarrafa. Eu tive muita sorte de, desde o começo, desde que eu comecei a produzir, eu comecei a viajar muito com os filmes que eu produzia para os festivais, representando, né, esses filmes. E aí eu tive muita sorte, porque nesse caminho, assim, de lá para cá, eu conheci muita gente massa, sabe? Assim, eu conheci muita gente foda. Conheci muita gente que torce por você, assim, que é massa, que você torce junto quando o filme entra, quando o filme ganha, e quando consegue ganhar um edital. E aí conheci críticos, conheci pessoas de júri, conheci donos e donas de festival, conheci vários realizadores e realizadoras assim, que são meus amigos de vida. E aí é muito massa para esse lugar da distribuição também, porque acaba virando uma rede que todo mundo se ajuda, que, pô, sei lá, vai rolar uma sessão aqui em Recife, caralho, vou trazer o filme de fulano de tal lugar, porque tem tudo a ver. Então a gente também se ajuda muito nesse lugar, né? E aí com o audiovisual, o que a gente faz é isso, assim, desde a elaboração até a distribuição. A gente também produz projetos de fotografia, a gente produz projetos de música também, eu faço produção executiva de alguns projetos de música. Mas o audiovisual realmente assim, é uma coisa que consome. Você não consegue, né? Você não consegue sair também. É igual a ortiga, assim. Você, pronto, coçou, 3 dias coçando, acabou. Aí você gosta, chorou por ouro. É verdade. Mas eu sou muito feliz, assim, com a minha trajetória. Eu hoje sobrevivo do audiovisual. E eu nunca imaginei, assim, que eu fosse abrir a minha boca para dizer que eu sobrevivo do audiovisual, sabe? Uhum. Minha família... Minha mãe torce muito por mim, meu pai faleceu, mas ele também torcia muito por mim. Mas muita gente da minha família sempre foi muito resistente, assim. Acho que você não vai trabalhar com cultura, esse negócio maloqueiro, sabe? Vai arrumar um bucho daqui a 6 meses, não sei o quê. E aí é muito doido porque eu dei essa tapa sem mão, assim, na cara da galera, sabe? Eu consigo hoje sobreviver do que eu faço. Claro que a gente quebra muito a cara, claro que a gente erra muito, claro que a gente acerta muito também, mas eu acho que dentro de todo esse rolê, de toda essa doideira, tudo isso é necessário, sabe? Errar é necessário, acertar é necessário, fazer merda é necessário. Porque aí a gente aprende, a gente vai pro fundo do poço, a gente deixa de ser orgulhoso, a gente pede desculpa, a gente começa a ter noção, assim, real, de qual é o nosso papel nesse lugar, sabe? Do audiovisual. Porque eu tenho a chance de escolher que projetos eu quero escrever, que projetos eu quero trabalhar e que projetos eu quero distribuir. Então, assim, que projetos são esses? Quem são essas pessoas que eu quero estar perto e que eu quero perto de mim, sabe? E aí essas reflexões são sempre incríveis. Agora, na quarentena, estão potencializadas, né? Estão. O que eu particularmente estou achando incrível. Eu acho que eu vou sair dessa quarentena com muito mais certeza, assim, de tudo que eu já vinha refletindo desde o ano passado, depois de algumas experiências que foram bem importantes, assim, para mim, para refletir o meu lugar no cinema, sabe? E aí eu acho que essa pandemia, ela potencializou isso de uma forma positiva, porque agora eu consigo enxergar com mais nitidez, assim, o que eu quero realmente, o que é que eu quero fazer realmente. E eu sei que eu vou sair da pandemia sabendo dizer não, que é um negócio que acaba comigo, assim, dizer não.
O povo Ai, liga, eu mulher, faço, eu não. mas O pior é que eu faço, poxa, você vai ver, fulano vai ligar pra mim, eu não vou fazer. Aí fulano liga, eu tô tá fazendo. bom. Eu sou dessas. Mas aí eu acho que eu vou sair da pandemia sabendo dizer os nãos e É sabendo e fazendo com que importante. o outro também entenda que o não é um cuidado comigo e com ele, né? Porque às vezes a gente quer Sim. ajudar, mas a gente acaba fazendo uma merda e fica todo mundo inimigo e não é necessário. É como o Mas eu Igor tô muito feliz. falou. Igor falou semana passada uma coisa que eu achei muito interessante. As pessoas precisam entender que quando a gente faz uma crítica, ou mesmo agora trazendo essa parte que a gente está falando do não, não necessariamente é a pessoa física, né? Sim, Muitas vezes é o contexto, é o projeto, é o formato que tá, que a gente às vezes tenta dizer, e a pessoa quer permanecer ali, aí você diz, ó, então não dá para mim, dá licença, bom trabalho. As pessoas sim. precisam dividir, né? Parar com a coisa, com a questão do pessoal, porque o pessoal, a dor é muito mais profunda. E se você para observar que é um não, ou não necessariamente não fechado, mas às vezes uma crítica que pode ser construtiva, a gente engole o choro e toca para frente, né, minha filha? Tu falasse agora, eu fiquei me lembrando que eu amo conversar com o André George. Sim. Porque André, eu não sei se ele está assistindo, mas André ele mandou uns áudios para mim. Olha, queridinha, ainda bem que você quebrou a cara, porque agora você está aprendendo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu É bem desligo ele. assim, aí eu fico, irmão, o bom de André é que ele dá na sua cara, mas tá ali, né? Ele é Ele pega a maravilhoso. verdade e joga na cara da gente. E a gente É saiba foda. receber, porque o recado tá ali, né? Mas é massa, por isso acontece. Ô, Eu Aninha, gosto. e como foi o processo do Entre Marés? Porque, assim, eu acho esse filme lindíssimo. Hoje eu revi de novo. E revi de novo é ótimo, né? Hoje eu revi. E eu acho fantástico, assim, quando a gente começou, que você falou em som, em desenho de som. Nossa, eu vi com o meu fone, assim, parecia que eu estava lá. Eu acho esse filme muito tocante e é muito simples e muito verdadeiro, porque é a vida daquelas pessoas, né? Gente, por favor, assistam Entre Marés, está no Porta Curtas, é só botar assim no Google. Entre Marés, Porta Curta, entra lá direto no link. E conta como é que foi, porque é uma comunidade que você tem acesso, né, da sua vida. Conta como foi dirigir isso, sua primeira direção. E como é que foi para essas pessoas também? Porque eu acredito que essas pessoas também devem ter visto, né? Depois. Me conta. Sim, sim. Primeiro eu quero falar que o Entre Marés ele está concorrendo ao primeiro prêmio, ele está concorrendo no primeiro turno do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que é um prêmio organizado pela Academia Brasileira de Cinema. E aí ele está no Porta Curtas, quem puder assista, quem puder vote lá nas estrelinhas. É importante também lembrar que são 61 filmes, dos 61, 23 são de diretores e diretoras negras, e desses 23, 16... Ah, não, desculpa. 23 são de diretoras mulheres, dirigido ou co-dirigido por mulheres, e acho que são 11 ou 13 dirigidos por negros e negras. Então, por favor, assistam todos os filmes, que Isso. são incríveis, e vocês podem votar em vários. Então, não tem isso de vote no Volta meu, aí. não vote, pode votar em todos. É massa. E aí, o Entre Marés, ele vem desse processo das minhas viagens, né? Pelos festivais. Eu sempre fui muito curiosa, então, trabalhando com cinema, eu já fiz oficina de montagem, mesmo sabendo que eu nunca vou ser montadora, porque é difícil pra caralho. Já fiz oficina de som, mesmo sabendo que eu nunca vou mexer em som, porque são 550 milhões de botões. E, tipo, não rola. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, eu sempre fiz muitas oficinas. E aí me inscrevi numa oficina de roteiro no Curta Taquari em 2015. E fui selecionada. Falei, galera é louca, né? Porque eu tinha escrito sobre a Ilha de Deus, e aí a minha relação com a ilha é a seguinte. Eu sou do Cabo, de Santo Agostinho, e minha família comprou, meus pais compraram esse apartamento que eu moro há, sei lá, 40 anos atrás, e a gente morou aqui, eu acho que até os meus 12 anos, 13, e aí meu avô adoeceu, a gente voltou para Gaibu. Minha mãe é professora, aposentada, ela era professora da rede estadual, e ela dava aula em Pontezinha, em Gaibu, então ela ia em Pontezinha, no Cabo, então ela ia e voltava todos os dias. E aí, quando meu avô adoeceu, a gente foi pra lá, né? E aí a gente ficou morando lá e com 18 anos eu voltei para poder fazer faculdade e tal. Mas durante toda a minha vida, eu sempre tive muitos amigos aqui em Ribeira. Muitos.
a gente era criado solto aqui, sabe? Jogando bola na lagoa. A lagoa não era revitalizada como é hoje. Era tudo de barro. Ah, Então todo mundo era... eu lembro dessa Tu fase da lembra? Lagoa do Araçá. Lembro que minha tia, minhas primas moram aí. Eu morava no Sim. IPSEP nesse período e eu Ah, passei a minha pô, adolescência. sou da galera do I também, meu poxa, amor. E poderoso. aí, e aí eu vivia na Imbiribeira, eu andava tudo isso a pé, assim. Às vezes eu pegava um ônibus, descia na primeira parada ali daquela isopor, daquela fábrica ali. Pronto, e andava. Aqui na frente da minha casa. Pronto, eu andava até a casa da minha tia, que já era lá no fim, perto da ponte Motocolombó, só para falar com os meus amigos, assim. Então, aí eu sempre tive muitos amigos aqui, né? E a Ilha de Deus, ela fica aqui na Imbiribeira, só que ela fica do outro lado. É. Tem a estação do metrô, ali a comunidade é a Vila Imbiribeira, e aí por trás da Vila Imbiribeira é a Ilha de Deus. E aí a gente cresceu com as histórias, né, sobre a ilha. A ilha já foi uma das comunidades mais violentas da cidade. Tinha uma ponte de madeira que de noite os barcos não passavam, a galera não passava, os barqueiros. Então, se você estivesse na ilha e já fosse um determinado horário, você não tinha como voltar. A comunidade não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica e tal. E aí a gente meio que cresceu com todas essas histórias, né, da ilha. E num dado momento, a gente começa também a ficar sabendo de tudo que está sendo transformado ali dentro, né? Que a comunidade como um todo, né? Mas é muito mais a força das mulheres, assim, pela luta dos direitos da comunidade, sabe? E aí, em 2009, tem um plano para a construção das 349 casas que existem hoje. E aí, hoje em dia, tem escola, hoje em dia tem posto, hoje em dia tem uma ponte de Essa concreto ponte que eu que achei chama Vitória das maravilhosa. Mulheres. Vitória das Mulheres, eu achei esse nome, assim, eu fiquei encantada. E quando Né? acho que é a Ginha, né, que fala, que ela disse, É o Sandra, sonho, a é a Edinha, Sandra, é a Ginha, né? Que ela fala que o sonho do meu avô era essa ponte, e o nome da ponte é Vitória das Mulheres. Aquele é E um. aí, enfim, a gente, essas histórias sempre estavam muito, muito próximas. O meu amigo que mora comigo, a mãe dele é uma senhorinha que aparece no primeiro plano do filme, que ela tá com a rede assim, de pescador. Que é a minha homenagem, a minha forma de homenageá-la, porque quando a gente era mais jovem eu ia muito para casa dele e a gente fazia festas. A mãe dele aguentou muito a gente. E aí era uma forma assim, de homenageá-la e de homenageá-lo também, porque eu gosto muito dele. E sim, mas aí, enfim, quando eu vi que esse curso, que essa oficina estava aberta, eu fiz, pô, mas como é que eu vou escrever um roteiro? Eu nunca fiz uma oficina de roteiro, né? E aí comecei a catar na internet e tal, eu tinha que escrever um argumento, que é um texto curto sobre o que você quer falar, né? E aí eu escrevi, eu não lembro exatamente o texto, assim, pô, eu devia ter até catado para ler, sei lá, é que eu tinha. Mas eu falei alguma coisa da ilha e fui selecionada, né, para essa oficina. E aí essa oficina foi ministrada, era uma oficina que tinha a parte de documentário e de ficção. A parte de ficção era ministrada por Bertrand Lira, que é da Paraíba. Daqui. E a parte de documentário era ministrada por Beth Famagini, que é do Rio de Janeiro, que é uma grande realizadora, uma grande produtora, trabalhou por muito tempo com a Eduardo Coutinho. E aí, quando eu vi que era com ela, caralho, assim, eu já conhecia o cinema de Eduardo Coutinho, né, o trabalho dele, eu fiquei chocada. E foi maravilhoso, e a ideia da oficina era você sair dali com um roteiro, né, e aí eu preparei o roteiro, eu lembro que a única coisa que Beth falou, assim, sobre o roteiro foi que eu precisava colocar mais afeto. E aí eu peguei, enfim, né, Aí foi a me parte mais fácil, né, debrucei minha sobre filha? ele e decidi escrever no Funcultura. Isso foi em 2015, eu escrevi no edital no final de 2015, né? E aí ele foi aprovado, o recurso entrou em 2016. Antes de escrever para o edital, eu já tinha começado a pesquisa do filme. E aí eu sabia, tem um filme que é de 10 anos atrás, que é de Oscar Malta, que chama Quando a Maré Encher, é daqui de Recife. E esse filme traz muito o depoimento de homens sobre o sururu. Na época, a ilha não tinha não tinha passado por todas as transformações que ela passou. E aí eu falei, cara, então eu quero falar sobre mulheres. Ele já tá falando sobre os homens, já tá tudo certo aí, então eu quero falar sobre as mulheres.
E aí descobri que tinha mulheres que eram donas de viveiro de camarão, que lá na ilha tem muito viveiro, né? E foi quando eu conheci Sandra. E Sandra braba, braba, meu Deus. E aí, só que a gente se apaixonou, assim. Tava eu e, na época, Adalberto, que é o fotógrafo do filme. E, tipo, a gente se apaixonou na hora e ela me apresentou as irmãs dela. Que aí são 6 irmãs, né? E no filme estão Ginha e Rita. Ginha, Rita e Sandra. E aí... Sandra é a que aparece fumando A que com aparece fumando os... é Ginha. Tá. Sandra é dos cachorros. E Rita é a que tá com os filhos catando sururu. Certo. E aí a gente submeteu o projeto, aprovamos o projeto. Aí voltamos pra ilha, galera, a gente vai fazer o filme, vamos fazer o filme. E aí foi muito foda, assim, a gente fez na ilha tem a Caranguejo Sá, que uma galera muito foda, assim. Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas precisam conhecer o trabalho da Caranguejo, precisam conhecer o trabalho da Saber Viver, que é uma ONG também que tem lá. E aí, nessa ONG, na Saber Viver, tem uns quartos que a galera funciona um hostel e tal. A ONG tem vários projetos com a galera da Alemanha, assim, é um espaço bem, bem bacana. E aí a gente conseguiu ficar lá, porque o que acontece? Eu moro muito perto, mas eu não queria que a gente viesse para minha casa e fosse filmar. Eu queria que as pessoas da equipe, elas tivessem a experiência de estarem naquele lugar como eu tinha, assim, de tipo, de noite ouvir o barulho dos bichos, sabe? Ouvir o silêncio. E aí a gente ficou uma semana lá. Foi uma equipe bem, bem, bem pequena. E foi incrível, assim, acho que para todo mundo da equipe foi uma experiência muito massa. A gente conseguiu fazer sets muito reduzidos, a gente tinha folgas. Então, assim, era o set dos sonhos, sabe? De você gravar de manhã e dormir de tarde. E aí... E aí foi lindo, assim. A gente teve alguns desafios no meio, na semana de filmagens. Ginha não queria dar o depoimento e depois a gente conseguiu conversar com ela e foi foda, assim. Foi um depoimento muito foda, que é o que está decupado ali, tem o que está no filme. No dia do viveiro, a gente queria gravar um viveiro, só que aí a galera teve que despescar antes, então a gente gravou em outro viveiro, que era muito maior, que a gente não sabia se ia dar conta, mas a gente deu conta. E aí, quando a gente começou a decupar, quando a gente começou a montar o filme, eu fui começando a ficar chocada, porque é meu primeiro filme, né, dirigindo, então muito dificilmente eu acompanhava essa parte do processo tão de perto, sabe? Eu sempre acompanhava, mas nunca dava pitaco, ou dava pitaco, mas é uma coisa muito mínima. E aí eu tava ali para poder dar pitaco também, né, para construir junto. E eu fiquei muito de cara, né? Quem fez a edição foi Caio Salles. É um parceirão teu, né? Eu vi que a gente trabalha junto a gente trabalha junto desde Os Milagres, que é um filme de Adalberto Oliveira, e depois a gente trabalhou no Cartas, trabalhamos no Frequências, trabalhamos no Entre Marés e vamos trabalhar no Chapéu de Fogo. Sim, então, fala desse nome. Vou falar. E aí é isso, assim, o filme ficou pronto, ele estreou em Afogados da Engazeira, na Mostra Pajéu de Cinema, que pra mim foi incrível, assim, tinha que ser nesse lugar. Eu escutei muita gente falando pra mim que eu tava fazendo a pior coisa da minha vida, estreando meu filme no sertão, num festival que não era competitivo. Só que pra mim era outra representação, era tipo levar pro sertão uma história de mulheres que tem o mangue ali muito próximo, que o mar também tá próximo, sabe? Claro. E a sessão foi linda, eu levei minha mãe pra Afogados da Engazeira, 6 horas de ônibus. Nossa, eu chorei a minha vida, assim, foi bem bonito. Eu sou apaixonada pelo cinema do interior. Eu acho que assim, eu vou lhe dizer, eu prefiro, eu estava conversando até com alguém que já veio aqui conversar com a gente, eu falei isso, porque às vezes festival grande, e principalmente os festivais mais famosos, tem uma coisa do glamour, que é um outro lugar, não é esse cinema que a gente tá querendo, sabe? Aí eu acho meio, às vezes, cansativo, assim. Eu como atriz, se eu tiver com filme, aquela pompa. Muito interior do cinema, né? Sabe? As pessoas nem assistem, ficam do lado de fora bebendo. E eu gosto, por exemplo, o Taquari. Eu fiquei encantada quando eu vi o Taquari, porque era na praça, do lado do Coreto,
uma lona de circo. 300 filmes na programação, porque a galera gosta de cinema. As pessoas assistindo, sentadas lá, as pessoas que não são da área, que não são acostumadas, se arrumando para ir ver filme. Isso, para mim, quando eu cheguei lá, eu tive essa sensação assim, de dizer, meu Deus, existe um cinema diferente. Eu acredito nesse cinema, né? Então, é dentro disso aí que tu tá dizendo, eu acho que foi o melhor lugar mesmo para estrear, e depois disso, a gente aqui em Recife fez o filme estreou aqui em Recife no Fincar, que é um festival de realizadoras no São Luís. Eu consegui levar algumas pessoas da ilha, mas pouca gente sai da ilha, assim, principalmente a galera mais idosa, sabe? Porque a ilha tem tudo que as pessoas precisam. Uhum. E aí enfim, eu sou muito amiga de William e de Bruna, que fazem a mostra com a Joio do Cinema. E a gente divide muitos sonhos. E eu cheguei para o William e falei, amigo, eu quero exibir o filme na ilha, mas eu não quero exibir numa tela pequena, eu quero exibir num telão, com um projetor top. Aí ele pegou e falou, pague a minha gasolina que eu levo o projetor e a tela da mostra para a Joio do Cinema. Eu fiz um fechão. E a gente fez uma sessão lá no Festival de Verão da Ilha de Deus. Olha, eu chorei a minha vida de novo, né? Assim, foi muito bonito. Foi muito foda, assim, foi muito bom estar ali e ver as pessoas vendo o filme, se identificando com a história, né? Porque não era um filme sobre violência, não era um filme sobre corpos, não era um filme sobre sururu, nem sobre pesca, nem sobre turismo. É um filme sobre as pessoas de lá, legitimado pela fala das mulheres de lá, sabe? Sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades e sobre as suas superações. Principalmente. Exato. Eu acho que o filme fecha muito, assim, com essa fala de Sandra, né? Que eu não vou trabalhar para ninguém. Tem um dia onde é o meu suor, não vou trabalhar para o outro, não trabalhar para o empresário, não. A empresária sou eu. Então, isso é muito foda, sabe? E aí foi muito bonita essa sessão lá. E aí depois disso o filme passou em muitos lugares, festivais, não festivais, cineclubes. Agora ele está fechando aí, encerrando a vida dele nesse circuito com o Grande Prêmio. Depois a gente vai já divulgar ele no YouTube. Ele sempre esteve muito à disposição, né, para todo mundo. Eu nunca neguei link e tal. Eu sou uma dadeira de link da porra. Mas ele agora vai ficar no YouTube, assim, para todo mundo. E aí agora a gente aprovou em 2017. Sim, aí, enfim, eu falei de algumas pessoas daqui. Não falei de todo mundo, vai ser foda falar de todo mundo. Mas o Entre Marés, ele foi feito a muitas mãos, foi feito com muito afeto. E Caio, Cata, Lucas, Adalba, Laurinha, Ginha, Sandra, Rita, Nalvinha, todo mundo da Ilha de Deus, Liliana da Com, Josué, o Alex, Alex é um amigo da Paraíba, que veio para Recife fazer as imagens aéreas. Eu vi ele entrando, eu não sei se ele ainda está aí. Ele veio fazer as imagens aéreas do filme, mas a gente não tinha grana para pagar, mais de uma diária. A gente pegou, juntou tudo, para ele fazer tudo em meia diária, e no outro dia a gente ia pagar a passagem dele de volta. Ele ficou 4 dias com a gente. E aí o plano mais foda do filme é dele, que é um plano que tá o mangue embaixo e os prédios em cima. Aquilo ali é drone. E a imagem do começo também dos viveiros é dele. E Alex é um amigo, assim, a gente se conheceu no filme, eu sou completamente apaixonada por ele, pela esposa dele. E é um filme que foi feito graças a muita gente. O filme, eu costumo dizer não é meu. É um filme, eu acho que nós, enquanto equipe, somos o fio condutor dessa história, né? Dessas mulheres. E o filme é das mulheres, o filme é da ilha. E aí, em 2017, no último edital do Fundo Cultura, a gente aprovou um projeto de um outro filme que eu vou rodar, que chama Chapéu de Fogo, que é sobre a SOBAC, que é a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho, que é a minha cidade. A gente está muito acostumada, né, com essa cultura do bacamarte, sempre muito relacionada ao São João e aos festejos, né? E aí, na verdade, o bacamarte, ele é uma simbologia para muita coisa. Ele é uma simbologia no sertão, quando chove. Ele é usado quando a galera consegue fazer a colheita. E aí ele tem várias simbologias. E aqui em Pernambuco existem vários grupos de bacamarte. E lá no Cabo tem uma festa chamada Festa do Zé da Banha, que acontece todo primeiro domingo de julho. E vários grupos de vários lugares vão para o Cabo. E aí é um dia inteiro, assim, de festejo. Lá tem o Museu do Bacamarte, depois a galera vai para um galpão na Casa de Farinha. E lá tem almoço para todo mundo, o povo fica dançando forró, depois vão para a igreja e a missa
rezada por um padre bacamarteiro, e aí eles descem num cortejo, e na frente da casa dos meus avós, na frente da casa que era dos meos avós, os grupos fazem os círculos e eles começam a atirar, que é como se fosse o fechamento disso tudo, né? E aí eu conheci em 2016, eu acho, o seu Olímpio Bonald, que é um pesquisador de Bacamarte, um senhorzinho com mais de 80 anos, e li o livro dele que chama Bacamarte, Pólvora e Povo, e aí consegui encontrar, consegui conhecer seu Olímpio, consegui conversar com ele, tenho muita coisa gravada, e escrevi esse projeto. E aí, meu desejo com esse filme é fazer com que as pessoas conheçam, né, essa cultura do Bacamarte para além dos festejos juninos e também para que a gente entenda como foi o processo da desconstrução da arquitetura do Cabo de Santo Agostinho, sabe? Porque o Cabo hoje é uma cidade completamente modificada, mas que ao mesmo tempo ainda consegue carregar um pouquinho das suas raízes. E aí a SOBAC, a existência da SOBAC lá, né, o trabalho de Marinho é muito importante porque mantém acesa, sabe? Sim. Essa questão da cultura ali na cidade, uma cidade que agora é uma cidade que vive basicamente, praticamente do comércio. Então, muita coisa mudou. E aí eu acho que esse filme vai ser muito importante, principalmente para que a cidade o desejo é esse, né? A gente nunca sabe se vai acontecer. Mas para que a cidade tente fazer essa reflexão mesmo, assim, do quanto a gente acaba destruindo a arquitetura dos lugares que a gente vive, sabe? Assim, quando de fato é importante mantê-la. E a gente ia rodar agora, a gente tem muito material já filmado, porque essa pesquisa ela vem rolando desde 2017. A gente ia rodar agora, e aí por causa da pandemia não sei como é que vai ser, mas... Era isso que eu ia perguntar, exatamente para finalizar a nossa live, que deve estar nos últimos minutinhos. Como é que você acha que vai ser, minha irmã, a partir de agora, né? Como que vai ser? Mulher, eu não sou romântica, né, principalmente com relação à humanidade, a gente está aí assistindo diariamente tudo que está acontecendo, não tem como ser romântica e dizer que quando a pandemia acabar vamos sair melhores. Não vamos sair melhores. Mas eu acho que esse momento é importante para a gente refletir, eu já falei disso no começo, né? Para a gente poder refletir, para a gente olhar para dentro, para a gente entrar no fundo do poço mesmo, ficar na merda e tentar sair melhor. Tentar sair melhor pra gente, tentar cuidar mais da gente, tentar respeitar o nosso corpo, os nossos limites e tentar exercer mais a escuta, ouvir mais o outro, tentar conhecer o outro, parar de fazer a seleção do olhar, né? Tentar deixar um pouco de lado a seletividade do olhar. Se a gente conseguir, eu espero que se as pessoas conseguirem fazer minimamente um processo de reflexão interna, conseguirem enxergar os seus defeitos, conseguirem trabalhar isso, já é um ganho. Porque não adianta, assim, não adianta a gente postar no Facebook, no Instagram, vidas negras importam, quando não importa, sabe? Então, eu acho que esse processo ele é de dentro para fora. E aí, pós-pandemia, eu acho que tem muita coisa que não mudou, né, com a pandemia. Na periferia nada mudou com a pandemia. Nas famílias onde as pessoas não têm como estar em casa, nada mudou. Então, nada vai mudar, assim, vai continuar, tende a piorar, né? Se a gente continuar sofrendo aí com esse governo, a tendência é piorar. Mas eu, sinceramente, espero que as pessoas estejam mais abertas a se ouvir, a se criticar e a aprender com isso. Eu acho que se isso acontecer, já está de boa, mas que a humanidade vai ser salva, realmente, não vai. E aí, com os nossos trabalhos, com os nossos afetos, a gente vai passar um tempo ainda, né? Para poder, enfim, se adequar a essa nova realidade, que a gente também não sabe qual é ainda. Mas eu espero que a gente possa se abraçar em breve. Eu acho que é disso que eu sinto mais falta. É isso. Eu também acho que agora é o momento de se exercitar a escuta, né? As pessoas falam muito, têm muita opinião, mas às vezes não querem parar para ouvir o outro. E principalmente quem for branco, que estiver nos assistindo, por favor, escutem as pessoas negras. Não falem, não rebatam, não deem o exemplo de vocês, mesmo que sejam pessoas brancas e pobres. Mas não achem que é a mesma coisa. É muito injusto alguém ser julgado pela cor da pele
ou ser preso e apanhar por não estar com a nota fiscal de um celular bom, por exemplo. Ou pelo que está vestindo, né? Ou pelo que está vestindo, ou por qualquer coisa dessas. Então, é como você disse, Aninha, a escuta é extremamente importante. A gente tem agora 30 segundos. Se você quiser dizer mais alguma coisa, por favor, é tudo seu. E próxima sexta, gente, eu estou aqui com Dani Barbosa, uma atriz maravilhosa aqui da Paraíba. Quero agradecer a todo mundo que entrou, saiu, entrou, ficou. Espero ver todo mundo em breve. Espero te ver também lá. E obrigada por tudo. Foi muito bom estar aqui contigo. Meu amor, obrigada por a gente ter podido conversar um pouco mais do seu trabalho e eu ter podido exercitar a escuta com você. Que massa, Um beijo. Fica com Deus.